Retomando nossa aula com o tema sobre a independência do Brasil. Eu já cheguei a citar que o processo de independência do Brasil, porque não foi algo isolado, não foi algo momentâneo, ocorreu a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, fugido de Portugal devido à invasão dos próprios franceses, devido à própria invasão de Napoleão Bonaparte. Esse momento faz com que Dom João VI faça o seguinte, que ele abra os portos do Brasil para o próprio mundo, extinguindo então, no caso, o próprio pacto colonial daquele momento e passando o status do Brasil de colônia para Reino Unido de Portugal. Então, o próprio status do Brasil começa a crescer nesse momento e vários privilégios são lançados, além no caso da própria abertura comercial. É construir bibliotecas, universidades, várias coisas são feitas para modernizar o próprio Brasil. E no momento que Portugal fica livre dos próprios franceses, e no caso, o que acontece de interessante naquele momento é que Dom João volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele vai ficar com o cargo de príncipe regente. E nessa função, ele vai ter o quê? Vários privilégios. Ele vai basicamente estar recebendo como herança o próprio cargo do seu próprio pai. Mas lá em Portugal, o negócio não corria dessa maneira. Os portugueses queriam que o Brasil retornasse a ser uma colônia, que acabasse com os privilégios que eles tinham ganhado no momento que se passou a ser Reino Unido. E essa pressão vai começar a cair em cima de quem? De Dom Pedro. E essa pressão de Portugal, querendo a retomada como reino do próprio Reino Unido, a voltasse a ter o status de colônia, e a pressão no Brasil, aonde nós já citamos, como por exemplo a própria Inconfidência Mineiro e vários outros movimentos separatistas. Dom João vai ficar o quê? Tem até um termo que se fala que seria de uma sinuca de bico, né? Que também se tem uma outra terminologia que se fala assim, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então Dom Pedro tem que tomar uma atitude. E ele vai ser aconselhado pelo grupo de brasileiros a fazer o seguinte, a proclamar a própria independência. Porque o que acontecia? Se ele não tomasse essa atitude, o que ia acabar acontecendo? Esses movimentos separatistas iam acabar eclodindo, ia acabar ocorrendo a própria independência. Então, para ele foi muito mais confortável ele tomar essa atitude e continuar numa situação que melhor, porque ele deixa de ser príncipe regente e passa a ser o que? Imperador, que seria uma forma diferente de rei. Então, o seu próprio pai, Dom João, deixa uma herança para ele. A herança seria do próprio trono do Brasil. Bom, quando a gente fala que o país se tornou independente, a gente fala independência, rima o quê? E é sinônimo o quê? De liberdade. Mas essa liberdade ela vai ser dada apenas a nível comercial. Pois o Brasil não vai deixar de ser escravista, não vai mudar o própria política, vai continuar na mão ainda do próprio Dom Pedro, que simplesmente vai mudar o seu status de príncipe regente para imperador. Ou seja, ele deixa de ser príncipe e passa a ser rei naquele momento. E o próprio sistema político não muda, continua sendo ainda uma monarquia. E se nós compararmos com todas as demais colônias que se tornaram independentes na América, a gente vai ver algo muito diferente, porque todas elas deixaram a própria escravidão e todas elas deixaram de ser monarquias e passaram a ser o quê? Repúblicas. O Brasil vai ser diferente. Ele vai continuar ainda como uma monarquia e ainda vai continuar com um português ainda no poder. E nós vemos também que para que
o Brasil se tornasse independente de fato a nível mundial, ele precisava ter um reconhecimento externo. O primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação independente foi os Estados Unidos. E Portugal, para aceitar, reconhecer isso, vai exigir uma vultuosa soma de dinheiro. Vocês podem até pesquisar esse valor, eu não vou falar agora. Vou deixar para vocês estarem pesquisando. Porque a gente vai entender por que no caso é essa soma. Portugal estava quebrado e devendo muito dinheiro para a própria Inglaterra. Então, seria basicamente uma transferência da dívida de Portugal para para o próprio Brasil. Então, o Brasil ele precisava pagar para Portugal para se tornar independente. Vejamos bem, quem que era o imperador do Brasil? O filho do rei de Portugal. Então, vocês acham que mudou a sintonia? Não teve nenhum momento, nós vamos ver na história, que tivesse algum tipo de briga familiar, nada. Assim, continuou os mesmos laços. Então, foi basicamente um acordo daquele dinheiro que a Inglaterra não ia receber mais, ia conseguir receber mais de Portugal, porque Portugal estava quebrado e todo o recurso vinha do Brasil. Então, vai ser muito simples. Passamos a dívida para o Brasil. Daí, o Brasil paga esse dinheiro para Portugal. Esse dinheiro praticamente nem chega aqui e nem vai para Portugal. Já fica diretamente, a dívida só é avalizada pelo Brasil. O Brasil que passa a pagar a dívida portuguesa. Então, esse seria um outro elemento que nós vamos estar verificando. O país já nasce já endividado. Bom, e o próprio ato de Dom Pedro de proclamar a independência, tem alguns historiadores que se atêm a falar, ele não estava no cavalo, ele tinha ido fazer cocô, parado de fazer cocô e estava numa mula. Meu, isso daí não importa, tá? Para mim isso daí é perfumaria, tá? Realmente o Brasil não dava para o cara ficar andando a cavalo, usava mula para fazer trajetos em terra. Mas isso daí não importa. O que acaba importando é nós entendermos que acaba-se não tendo uma própria independência de fato para todos. E nós vamos ver nos primeiros momentos do próprio primeiro reinado, que vai ser esse momento onde Dom Pedro I é imperador do Brasil, e quando nós falamos imperador é a mesma coisa que falar que ele é um rei, nós vamos ver que Dom Pedro ele não vai ser alguém um tanto democrata em suas próprias ações. Então vamos olhar a primeira coisa que vai acontecer, primeira ação, que até vai ser o último ponto que eu vou estar refletindo com vocês. Todo país que é uma monarquia constitucional, que tem leis, porque nós temos a monarquia absolutista, onde o rei manda e desmanda, e nós temos a monarquia constitucional, que todas as monarquias que se tornavam monarquias modernas naquela época eram monarquias constitucionais, que se tinham leis. E essas leis seriam o quê? Um código de normas para evitar os próprios conflitos dentro do próprio país, porque não existia apenas uma categoria social como regente, ou seja, não se tinha apenas uma elite, se tinham vários grupos que estariam disputando poder. E o próprio imperador ele é apenas um signatário, apenas aquele que controlava esses próprios conflitos. E o que acontece daí naquele momento? Que se precisa aprovar uma Constituição. O primeiro momento que é chamada uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia ela joga leis que vão limitar os poderes do próprio rei. Porque essa monarquia ela vai ser baseada na monarquia não. Essa Constituição, desculpe, ela vai ser baseada na Constituição norte-americana. E que foi feita em cima de qual? Do quê? Dos próprios princípios iluministas.
dividindo os próprios poderes. Quando isso é jogado na mesa para Dom Pedro, ele fica possesso. Daí ele manda destituir essa assembleia, convoca uma nova, e essa assembleia ela vai redigir o texto de uma outra maneira em relação à questão dos próprios da própria divisão de poderes. Vai se manter os 3 poderes. Quais que são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Só que é o seguinte, para que o imperador não ficasse limitado, vai se criar o quê? O poder moderador, que funcionava da seguinte maneira: se ele não concordasse com as decisões dos 3 poderes, ele simplesmente poderia passar a faca. Ou seja, não aceito, tem que ser dessa maneira. Então, vai ser uma cartada final que Dom Pedro vai estar fazendo para manter o seu próprio poderio no próprio Brasil e manter o seu próprio autoritarismo. Certo? Então, assim começa o próprio primeiro reinado no Brasil, que nós vamos estar levando em consideração nesse momento. Então, eu fico por aqui e até mais. Tchau!